Boa tarde, turminha do terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa correção da atividade de hoje? A disciplina é História e nós estamos na semana 4 do PET, páginas 107, 108, 109 e 110. O tema da nossa atividade de hoje é Os bairros têm história. Nós vamos conhecer hoje um pouquinho mais sobre a história dos nossos bairros. Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre as mudanças que ocorreram nos bairros. Apresentação. O bairro onde você vive não foi sempre assim, como você conhece hoje. Os bairros vão sendo formados e transformados pelas pessoas. Com o passar do tempo, casas são derrubadas e no local delas erguem-se prédios ou viadutos. Ruas e avenidas são construídas. Novas construções são feitas em áreas desocupadas. Algumas árvores são derrubadas, outras são plantadas nas ruas e nas praças. Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem mesmo com as mudanças que ocorrem. Nos bairros podemos encontrar alguns elementos que sofreram poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram antigamente. Edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permaneceram no bairro podem representar marcas da história desse bairro. O bairro é um lugar de convívio. No bairro, realizamos diversas atividades. Neles podemos brincar na praça, com os amigos ou tomar sorvete com a família. Podemos fazer compras na padaria, no supermercado ou em outras lojas. Algumas pessoas estudam ou trabalham no mesmo bairro em que moram. Outras pessoas moram em um bairro, mas estudam ou trabalham em outro bairro. A nossa cidade, ela é formada por vários bairros. Talvez você ainda não conheça todos os bairros que é formado a nossa cidade. Tem alguns bairros mais antigos, tem alguns bairros mais novos, mais recentes, mais modernos. É a formação da nossa cidade. Mas é importante a gente lembrar que cada um dos bairros, ele possui suas características diferentes um do outro. As transformações ocorrem, as mudanças ocorrem nos bairros, porque as pessoas estão sempre mudando. Elas derrubam uma casa, fazem outra no local, ou fazem um local diferente, uma construção de um supermercado ou a construção de uma farmácia. São pontos que fazem parte da formação dos bairros que compõem a formação da nossa cidade. Agora nós vamos para a página 108. Atividades número 1. Converse com alguém de sua família ou com um vizinho sobre as mudanças ocorridas em seu bairro. Escreva 2 dessas mudanças. Você vai colocar mudanças que surgiram, aconteceram no seu bairro, tá bom? De alguns anos, como era antigamente e como é hoje. A tia colocou 2 exemplos de mudanças que ocorreram no bairro em que eu moro. Antigamente, algumas ruas não eram pavimentadas, ou seja, não eram asfaltadas. Então, houve uma primeira mudança que foi a pavimentação das ruas. E a segunda mudança que a tia colocou foi a construção de novas casas. Haviam muitos locais onde eram lotes vagos e hoje já tem construção de casas. Além de que também muitas casas foram transformadas em casas diferentes. Então, houve uma reforma, uma nova construção, onde era uma casa antiga. Demoliu aquela casa e construiu uma casa nova, tá bom? Então, você vai colocar 2 mudanças que ocorreram no bairro em que você mora. Atividade 2. Escreva o que você mais gosta em seu bairro. O que você mais gosta? Tia, eu gosto mais dos amigos, eu gosto dos vizinhos, eu gosto da padaria porque faz pão delicioso, eu gosto da escola que está no bairro em que eu moro, ou eu gosto muito da minha casa, tia, minha casa é uma residência que ela está dentro do meu bairro, então você vai colocar
o que você mais gosta no seu bairro. Atividade 3. Qual característica predomina em seu bairro? Ele é um bairro residencial, industrial, comercial ou misto? A tia acredita que o bairro que você mora seja residencial. É composto por muitas casas. Tia, mas tem uma mercearia, tem uma padaria, sim. Mas o que predomina? Tem mais indústrias, mais comércios, mais casas ou ele é misto? A metade é comércio e a metade casa, ou a metade indústria e a metade residência. Você vai marcar a opção. No bairro em que eu moro, o que predomina são as residências, por isso que o bairro é chamado de bairro residencial. 4. Você conhece outros bairros da cidade? A tia colocou sugestões de alguns bairros aqui que vocês possivelmente podem conhecer. Caso você conheça outros bairros diferentes, você pode colocar, tá bom? Aí você coloca todos os bairros que você conhece. A tia colocou como sugestão Centro, Água Limpa, Aeroporto, Esplanada, Papagaio, Alvorada, Itaipu, Cais, Mangabeira e União. Nós temos também outros bairros, a Coab, Estrela d'Alva, Jardim Predial, Pôr do Sol, Fernanda Couto, Célio Silveira, nós temos Manuel Neto, nós temos outros bairros diferentes. Você vai colocar o nome dos bairros que você já conhece. Tia, eu só conheço 3 ou 4 bairros da cidade. Não tem problema, você coloca só o nome dos bairros que você já conhece. 5. Faça um acróstico com a palavra bairro. Acróstico é quando você pega as letras iniciais da palavrinha bairro, pega todas as letras e essas letras se tornam as letras iniciais de palavras ou frases que estejam relacionadas ao assunto. Então, nós vamos falar sobre o bairro. Um exemplo de acróstico que nós temos aqui é rua. A rua, ela tem união e tem amigos. Então, vamos lá. A tia sugeriu algumas palavrinhas, mas você pode colocar palavras diferentes, tá bom? De acordo com as características do seu bairro. O meu bairro é bonito, tenho muitos amigos, ele é interessante, tem muitas ruas, ele é considerado um bairro residencial e é um ótimo lugar para se viver. Essas foram algumas palavrinhas que eu coloquei que estejam de acordo com o meu bairro. Você pode colocar palavras que estão de acordo com o seu bairro. Página 109. Atividade 6. No bairro existem vários tipos de moradia. Desenhe e pinte a sua, do jeito que ela é. Capriche. Então, aqui nesse quadro, você vai fazer o desenho da sua moradia, ou seja, da sua casa. Atividade 7. Faça um X nas figuras que representam ações para termos uma boa convivência com nossos vizinhos e a conservação do bairro. Nós temos aqui algumas imagens de atitudes que ocorrem no dia a dia. Vamos observar e ver quais estão corretas. A primeira, é correto soltar pipa próxima ao fio? Não, é errado, então não é uma atitude de boa convivência. Ajudar as pessoas na limpeza da rua, do bairro? Sim, olha só, as crianças estão ajudando a limpar a calçada e colocando o lixo no local certo. Jogar lixos na rua e quando chover pode ser que a enxurrada arraste esse lixo. É correto a gente jogar lixo? Não. Quarta imagem. É correto plantarmos árvores em nosso bairro? Sim, é uma atitude correta de boa convivência. Também é correto jogarmos o lixo nas lixeiras corretas. Nós já vimos que nós temos as lixeiras de reciclagem e cada uma das cores da lixeira corresponde a um lixo diferente. Então, é correto. Ajudar a cuidar das plantas do nosso bairro também é uma atitude correta. Ajudar uma pessoa com deficiência física do nosso bairro que precisa de ajuda também é uma atitude correta. Dançar no nosso bairro não é uma atitude assim que a gente pode sair para a rua e dançar no meio da rua. Então,
você não precisa marcar essa opção. Ouvir música no nosso bairro? Pode, nós podemos ouvir música. Se você quiser colocar também que você pode dançar, é uma atitude de boa convivência, também você pode. Ouvir músicas com fone de ouvido para não atrapalhar as pessoas? Sim, é uma atitude correta, porque você vai ouvir sua música com fone de ouvido e não vai atrapalhar as outras pessoas. Próximo, o motorista esperar o pedestre atravessar a faixa? É uma atitude correta. Ajudar na conservação e na limpeza do bairro? Olha só, está ajudando a pintar os muros do bairro. Também é uma atitude correta. E a última atitude, jogar lixo pela janela do nosso veículo quando a gente estiver andando na rua, é uma atitude totalmente errada, então não vamos marcar. Agora nós vamos para a página 110. Atividade 8. Veja essas fotos. Elas mostram parte de um bairro em épocas diferentes. Nós vimos que com o passar do tempo, as mudanças ocorrem nos bairros. Então vamos observar essa imagem e essa imagem. Essa imagem é antiga e essa imagem é atual. Ou seja, escreva 2 mudanças ocorridas nesse bairro. Nós vimos que as ruas e as moradias tiveram modificações. Por quê, tia? Olha a estrutura das casas. Está um pouco diferente. A pintura, quando você observar a imagem colorida, você vai ver que está diferente também. E também as ruas está um pouco diferente. Então, houve modificações, houve transformações e essas modificações ocorreram nas ruas e nas moradias. Turminha, essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Faça tudo com muito capricho e não esqueça de enviar fotos da sua atividade. Um beijo e até a próxima aula!